também preciso dizer o quanto que eu estou feliz de receber essa querida pessoa que eu admiro tanto, 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 tanto. Quando eu comecei a jogar xadrez e conheci a Regina, eu já me tornei fã automaticamente. Acho que a gente só jogou uma vez, né? Naquele brasileiro feminino em Batatais, eu só tive a chance de perder para você uma vez. Mas é uma pessoa que eu admiro demais pela história, pela trajetória, pelo trabalho que realiza ao longo de todos esses anos, pelo xadrez feminino em particular, mas pelo xadrez como um todo, né? Porque você é uma pessoa que tem essa atuação ampla, né, em categorias de base, como coautora de livros. Enfim, acho que é uma pessoa assim que, para mim, ter você aqui nesse projeto, né, é muito especial. Eu queria antes assim da gente começar, né, a conversar efetivamente, enquanto o pessoal vai chegando na transmissão, falar um pouquinho da ideia, né, rapidamente da ideia desse ciclo. A ideia desse ciclo, na verdade, é trazer mulheres, né, enxadristas para falar sobre vários aspectos e várias dimensões do xadrez, colocando protagonismo nessas personagens, né? Então, que as mulheres possam contar como é ser uma enxadrista no Brasil e a partir dessas várias atuações, então, xadrez escolar, o xadrez de rendimento, arbitragem, enfim, uma série de perspectivas, né? E no caso específico da presença da Regina aqui hoje, eu gostaria muito que ela trouxesse para a gente uma visão mais histórica, né? Sobre a evolução do xadrez feminino brasileiro. Então, ela que teve, né, essa oportunidade e essa presença no xadrez. Você começou a competir nos anos 80, né, Regina? Assim. Sim, primeiro boa noite aí para todo mundo. Obrigada aí, Thaís, pela honra de estar, né, falando de xadrez, xadrez feminino e contando um pouco da história. É uma história aí de mais de 40 anos, né? Eu comecei ali com os meus 12 anos. Uhum. Então, eu passei realmente, são várias gerações que passaram por Isso. mim. Então, é muito tempo de xadrez, né? Só para você ter ideia, eu tenho 40 anos só de ensinar xadrez, né? Então, eu comecei em 1980, já estava ensinando ali xadrez. Aí, são 40 anos este ano de participações em campeonatos brasileiros, né? Foram 35 edições de campeonatos brasileiros. Então, só aqui em Blumenau são 38 anos, né? Estou aqui, né? 33 anos dando aula numa escola particular, 33 anos, vou completar ainda, né? Então, é Quantas muito participações nas tempo. Olimpíadas você tem, Regina? Eu participei de 10 Olimpíadas, 10 né? Olimpíadas. Uma eu fui, mas eu não cheguei a jogar, só joguei o torneio paralelo, que foi a Olimpíada de Novi Sad, né? Então, é muito tempo assim de estrada no xadrez, né? Meu primeiro campeonato brasileiro feminino foi em 1980. Né? 1980. Então, eu gostaria de contar essa história, né? É uma história longa, né? Mas eu gostaria de contar, porque todas as vezes que eu contei a história dessa minha passagem pelo xadrez, né? Eu sempre contei assim e contava, a gente conta sempre do ponto de vista masculino, né? Então, como a ideia é destacar, né, mesmo, né, as mulheres, dar o protagonismo devido, né, a Uhum. todas essas mulheres nas nossas vidas, né, eu gostaria de contar, né, a partir das mulheres, né, um Claro. olhar sobre um olhar feminino, né, até Isso. onde. Uhum. E aí a gente começa, né, eu começo ali com 12 anos, ali assistindo um programa de TV. Aí vejo o jogo de xadrez, me interesso e tenho a primeira oportunidade, né? Tive a sorte primeiro de assistir o programa, de estar ali naquele momento. E Uhum. aí eu tive a oportunidade que eu não sabia então o que era xadrez, né? Eu só ouvi o entrevistador falar que era um jogo para gente inteligente. Aí, opa! Opa, é para mim, é para mim. Aí eu queria saber, né? Queria Uhum. saber o que era, né? Então eu fui até uma enciclopédia. E aí esse primeiro olhar, né? Que é o olhar
Por que foi possível eu ir ter uma enciclopédia? Porque a minha mãe costumava comprar livros de porta em porta, bateu na porta, oferecia livro e ela comprava. Então, tinha lá a coleção Delta Larousse, e aí eu tive a oportunidade de ali olhar o que era o xadrez. Então, esse olhar, esse cuidado, esse zelo que a mãe tem, às vezes, de buscar o melhor para o filho, começa ali, sabe? Sim. Então, eu tive essa primeira oportunidade. Eu me interessei, ali já houve uma mudança, né? Que eu desenhei as pecinhas, coisa e tal, e já contava para todo mundo que sabia jogar, né? Já, o xadrez também tem muito disso, de você se apropriar, né? Então, Com o apropriado certeza. do conhecimento, né? Então, tá, eu já fiquei conhecida logo ali ali na minha quadra, né? E aí depois o vizinho lá ganhou um jogo, eu fui jogar com a galerinha ali. Enfim, eu acabei recebendo depois de presente de aniversário um jogo. E esse jogo eu levei para a escola no ano seguinte. E eu me exibia mesmo. Eu levava o jogo para ensinar para os meus coleguinhas para começar a continuar jogando, né? E nisso eu botava sempre o jogo em cima da minha carteira, né? E apareceu uma professora, né? Ela chegou, olhou, ué, o cenário eu estudava numa escola pública no subúrbio do Rio de Janeiro. E estava lá o jogo, né? Em cima da mesa, e ela perguntou: você sabe jogar? E você joga bem? E eu respondi, mas Claro, né? prontamente, muito bem, né? E no Sem muito hesitar, né? Claro, né? bem. E nesse muito bem ela chegou, então arruma as peças aí, o tabuleiro, porque a casa da direita tem que ser branca. Aí eu fiquei. Tá bom, né? Vamos para frente. Mas em seguida, né? Ela chegou e você gosta de xadrez, já senti. Então você não gostaria de jogar comigo? Toda terça-feira tem um tempo vago, alguma coisa assim, né? Intervalo. E ela me convidou para jogar. Então, toda terça-feira, ao longo daquele ano, eu pegava meu jogo, ia para a escola e jogava com ela. E sempre perdia. Ela então Né? foi Aí, sua primeira professora de xadrez, né? minha primeira professora, sabe? Então, esse dar, porque ela podia ficar lendo o livro, podia fazer outras coisas, podia, mas estava ali, sabe? Com zelo, né? E eu pensei, puxa vida. Aí veio outra coincidência, né? Que na época eu estudava no IBEU, que é o Instituto dos Estados Unidos, que naquela época eu queria ser poliglota, então tive a oportunidade de entrar no curso. E passando, né? E era num outro bairro. E eu passando por uma papelaria, eu vi um jogo de xadrez, né? Eu vi um tabuleiro grande, que o meu era pequenininho, e aí eu falei, eu quero aquele jogo. Daí eu comecei a juntar uns trocadinhos, né? E acabei comprando o jogo. Uma outra vez eu vi lá que tinha um livro, que era o xadrez mágico, eu acabei comprando o xadrez mágico. E naquele ano eu comecei a estudar o livro. No final do ano, eu consegui vencer a minha primeira partida da professora. Então, achei o máximo, né? Então, a aplicação também de xadrez, né? Você estuda e depois aplica o conhecimento e tal. Bom, mas aí eu fiquei conhecida na escola, né? Conhecida, tinha apelido, Mequinha, coisa e tal. E no ano seguinte, né? No ano seguinte, a diretora da escola, mais um olhar feminino, né? Tem uma menina por aí que vive com um tabuleiro embaixo do braço. Ela me coloca numa competição com Jogos Estudantis do Rio de Janeiro. Aí tinha fase regional. E eles me inscreveram, né? E eu fui participar da fase regional e eu fui passando, né? De fase até chegar numa final. E na final, tá? Só tinha eu de menina. Antes também, né? Até então só tinha. Mas na final, impressionante, só tinha eu de menina. Isso acabou chamando a atenção também. E você se E sentiu assim um pouco, você sentiu que você estava num ambiente assim, nossa, né? Não aí, tem menina aqui? Isso te chamou a atenção na época? então, mas é que na rua, lá nessa quadra, também não tinha meninas jogando xadrez. Então, para mim, não fez assim muita diferença. Eu achei que só tinha um de menina, tá? Chamou a atenção. Aí chamou a atenção de uma outra pessoa, uma outra professora, que foi psicóloga, orientadora de uma escola, e que tocava um projeto. E aí me convidou para fazer parte do projeto. Né? E eu saí ou seja, daquela competição, né, que eu acabei ficando em segundo lugar no geral, né? Recebi a premiação no Maracanãzinho, que foi histórico, assim, né, da Secretaria de Educação.
foi uma coisa bem legal. Enfim, aí eu já passei por um outro ambiente, uma outra escola, num outro bairro, e essa mentora acabou se tornando uma grande mentora minha, Liege, né? Liege Mota. E nesse outro ambiente, nessa outra escola, vivi uma outra realidade, que ali eu gostava muito de mesa, jogava tênis de mesa com as crianças, entrei no meio musical através dessa escola também, então fui ampliando, né? Ampliando, né? E com essa proximidade nessa outra escola, né? Eu acabei fazendo também, melhorando a minha condição de xadrez, ampliando, né? Mas aí eu participei, olha o que aconteceu, eu participei de um evento, um torneio aberto, porque eu achava que eu já podia participar de uma competição, né? E fui jogar um tal de um torneio porque eu vi um anúncio numa revista. Aí eu liguei, assim que eu liguei. E esse torneio foi simplesmente num bairro mais longe ainda, né? Em Copacabana era o torneio, né? No Olímpico Clube. Eu acabei indo para esse torneio, aí eu já ia completar 15 anos, né? 15 anos. E nesse torneio, tá? Eu só tinha eu de novo, né? Só tinha eu de menina, né? Eu me lembro perfeitamente na última rodada, né? O diretor do torneio colocar uma faixa, Regina Ribeiro disputa a 19ª posição. Eu perdi a partida, que fiquei em 36º ou 5º, e eram 96, eram 96 participantes. Que ano foi isso, Regina? De qualquer forma, isso foi bastante impressionante, né? Foi ali em 76. 76 ali, 76. Isso chamou atenção, mas nesse torneio, aí eu me lembro perfeitamente a primeira jogadora que eu vi. E essa jogadora era a Eunice Aquino. Aí eu fiquei, e diziam assim, ó, a Eunice Aquino não jogou o torneio porque ela tinha acabado de jogar um torneio na Filadélfia. Nossa! Aquele World Open. Né? E eu fiquei assim, deslumbrada, né? Que ela entrou, eu me lembro do vestido vermelho dela, a elegância, entrando no salão, poderosa, e tendo acabado de voltar dos Estados Unidos para jogar xadrez. Eu fiquei assim, nossa, que legal. Ela, né? É ela que eu quero ser, né? Que legal. Que legal. Participei daquele torneio, foi legal. Depois eu fui convidada para jogar uma seletiva, né, para interclubes, né, lá no Rio. Fui convidada para jogar acabei me federando, né? Joguei um juvenil. E depois, por alguma coisa, eu acabei saindo. E no ensino médio eu tocava trompete, né? Entrei para a banda, entrei para a parte musical, mas não perdi o contato com o xadrez, porque conheci um pessoal que jogava xadrez, e eu ia, sempre que possível, jogar todas as terças lá com essa turma. E parei assim, né? Perdi um pouco o contato, mas ali no meu terceiro ano, né, no ensino médio, aquela professora mentora, Liege, ela chegou, mandou uma mensagem, olha, vai ter um torneio Cuca legal da Fundação Roberto Marinho, né? E eu falei assim, não, mas eu só jogo com os meus amigos aqui, não jogo torneios, nada, estou na banda, eu tenho outros interesses, assim, embora eu jogasse xadrez todos os dias, né? Todos os dias eu jogava assim com meu amigo, com meu vizinho. E daí ela chegou, insistiu, e eu, não. Mas aí eu fiz uma aposta, tá? Jogar com um amigo, ó, eu vou para o torneio se você for, e eu vou ficar na sua frente. Né? Que toda a gente jogava apostado, e aí ele topou, né? Aí a gente foi pro torneio. E quando eu cheguei lá no Maracanãzinho, foi no Maracanãzinho ali, né? E quando eu cheguei lá, o torneio era separado. Aí tinha o torneio masculino e o torneio feminino. Aí eu falei assim, eu não vou jogar, porque se eu não posso jogar o torneio masculino, não era porque era masculino ou feminino, é porque eu tinha ido ali com um propósito. E a minha referência era jogar com ele ali, né? E aí eu não poderia jogar o torneio. Aí eu fiquei, puxa vida. E não te deixaram jogar no masculino, né? Não, era porque era separado, pronto, era separado.
né? Mas depois, na final, juntava, né? Na fase final. Mas a fase classificatória era separada. E aí, de novo, a professora, essa mentora orientadora, ela chegou, não, Regina, você já está aqui. Joga o feminino e aí você vai classificar e você vai encontrar com seu amigo lá na outra fase. Aí me convenceu, eu joguei. Aí aquele foi o meu primeiro torneio feminino, né? Aí acho que foram 10 ou 11, eu fiz 10,5, só empatei na última rodada, assim, com a menininha. E como foi E, jogar só com meninas pela primeira vez? Você lembra, assim, o que você sentiu? Qual que foi sua no, percepção, assim, em olha, como eu relação a já isso? eu vinha daquele torneio lá de que só tinha eu de menina, menina, menina. Tá, foi um torneio tranquilo, assim, para mim, normal, não vi diferença. A Uhum, única diferença para mim é que eu não podia jogar com ele. Só isso entendi. que eu não, né? Só isso, né? Mas já que eu ia jogar e ia depois para a final ia ser tudo junto, não tinha problema, eu ia encarar, né, lá depois. Uhum, E aí aconteceu, eu ganhei o torneio, só que quando eu ganhei o torneio, né? Aí o árbitro ali da competição, ele tinha me reconhecido porque era o mesmo lá do torneio, aquele da manchete. uhum, da revista. Uhum, Aí ele chegou pro organizador ali e falou: "Ah, por que você não pega essa menina para o seu projeto?" Era o projeto de iniciação esportiva da Fundação Roberto Marinho. Aí ele veio conversar comigo, né? E chegou: "Olha, você vai fazer parte do nosso grupo, você vai ensinar xadrez, né? Lá no polo da escola, né? Que era ali o Colégio Pedro II, em São Cristóvão. E você vai representar o clube nos eventos." Falei assim, tá. E você vai ganhar. E você vai ser paga por isso. Aí eu falei, não, eu vou e ainda vou me pagar para ensinar. Eu fiquei, aí eu fiquei deslumbrada. Aí eu, né? Não, pego o ônibus, pego o trem e ia para lá, coisa e tal. Enfim, só que eu joguei naquele final de ano, em 79, eu joguei o meu primeiro carioca. Eu fui o meu primeiro campeonato carioca feminino. E quem é que estava lá? Quem é que estava lá jogando? A Eunice Aquino, né? Eu falei assim, não acredito, né? E uhum, ali eu já tinha visto no jornal que tinha Eunice, que uhum. tinha a Norma Snitkovski, que era a campeã, a Noemi Oliveira, e aí, de repente, eu estava ali e elas estavam, sabe? Então, essas são as minhas primeiras, né, Suas primeiras jogadoras, inspirações, né? As jogadoras que te primeiras inspiraram. inspirações. E estar ali jogando com elas, assim, foi incrível. Aí eu joguei, fiquei em quinto lugar nesse campeonato carioca, aí me classifiquei, porque as cinco primeiras classificavam para a etapa, para o campeonato estadual, eu joguei o campeonato estadual, e aí as cinco primeiras se classificavam para o campeonato brasileiro, Uhum, e eu joguei meu primeiro brasileiro ali em 1980, e foi em Laguna, né? Foi a primeira vez que eu saí do estado, no Rio de Janeiro, né? E uhum. a primeira vez que eu andei de avião, que aí o programa ali da Fundação pagou a minha passagem, enfim, aí joguei o Campeonato Brasileiro, fiquei em oitavo, aí voltei empolgadíssima, né, para o Rio de Janeiro, e quando eu comecei a jogar, eu não tinha acesso a tantos livros, né, de xadrez. E lá no núcleo esse de ensino de xadrez, eram muitos livros. Você tem ideia, o salão tinha 50 mesas e nós tínhamos uma biblioteca com mais de 100 livros, né? Então eu tive acesso aos livros. Então, quando eu voltei desse oitavo lugar no Campeonato Brasileiro, aí eu comecei, opa, eu quero ir de novo. Aí joguei o Campeonato Carioca, né? Aí eu ganhei o Campeonato Carioca, aí eu joguei o estadual, aí eu ganhei o estadual, aí eu classifiquei para o Campeonato Brasileiro, aí de novo fui para o Brasileiro e foi em Laguna de novo. Aí eu fiquei em terceiro. E neste ano que eu fiquei em terceiro, né? No ano anterior, eu vi as jogadoras famosas, né? Então, e no segundo eram a Lígia Carvalho, né? Uhum. Ganhou o brasileiro, né? E neste ano, ela me chamou para almoçar um dia. E ela falou: Puxa, Regina, você ficou em terceiro, olha. Aí eu contei a minha história aqui para ela, e ela, puxa, que legal, eu tenho certeza que você logo, logo vai estar aqui top aí, sabe? Aquilo me deu muita, muita alegria, sabe?
E eu fiz as amizades que eu fiz naquele primeiro brasileiro, depois eu reencontrei no segundo brasileiro em Laguna, e aí eu fiquei feliz. É esse o caminho que eu quero. Eu voltei para o Rio, aí de novo, naquele caminho, ganhei o Campeonato Carioca, o estadual, fui jogar o meu terceiro brasileiro, e foi em Mogi, né, em Mogi Guaçu, de São Paulo, né? E aí foi quando eu fiquei empatada com a Jussara Chaves, mestre internacional, né? A Jussara ela e a Joara, né, do primeiro e segundo, então, junto com a Lígia, elas eram as estrelas, assim, As sabe? E tinha estrelas, né? também, na época, tinha também a Ruth Cardoso, né? Ruth A Ruth Cardoso. Cardoso vinha dos Estados Unidos para participar, então eu ficava assim. Então, no primeiro, o Brasil estava acanhada, no segundo eu estava ali, e no terceiro, eu falei assim, valia a vaga para a Olimpíada, né? Então, já era um pouco mais experiente também, e aí eu fiquei empatada, né? Eu fiquei feliz da vida, classifiquei para a minha primeira Olimpíada, e quando foi... Tive muita sorte também, né? Foi na Suíça, e um dos meus sonhos era conhecer, ir para o exterior, ver neve, aquelas coisas de criança que a gente tem. E eu tive a oportunidade de participar dessa Olimpíada de 82, né? Na equipe, né? Com a Lígia, a Jussara, a Joara, a Ruth Cardoso. Aí foi bem legal, assim, aí mudou completamente a minha vida, né? Completamente, porque quando eu voltei, eu já estava na faculdade, eu estava na universidade dos meus sonhos, né, que era a UERJ, né? Muito legal. Mas aí quando eu voltei, eu mudei um pouco a minha relação com o mundo, né? Porque até então eu achava que a gente estava, que o pessoal queria ir para a cidade grande, né? Ou seja, o sucesso era você sair do interior e ir para o grande centro, né? Certo. E aí, quando eu voltei, né, e a Olimpíada tinha sido numa cidade pequena, né, Lucerna, eu sei que eu mudei completamente as minhas referências, assim, do estar no lugar, e eu queria ir para o mundo. E ir para o mundo significava sair do Rio de Janeiro, né? Ainda que fosse para um centro pequeno, porque você aprende muito. E aí vieram as coincidências, né? Aí entrou mais uma pessoa que foi muito importante, né? Que foi a Heloísa, jogadora, que participou ali de 1981 do Brasileiro, uma blumenauense, e ela me sondou, né, sobre a possibilidade de eu vir para Blumenau. No primeiro ano, eu falei, não, imagina, Rio de Janeiro, sair do Rio de Janeiro, jamais, não sei o quê, faço parte de uma banda, enfim, tem Sair do Rio de condições. Janeiro para ir para Blumenau não parecia assim um plano Né? muito de sucesso naquela época, né? Não tinha, embora eu conhecesse Blumenau de referência lá por causa de geografia, Paulo Teixeira, enfim, cidade, colonização alemã, cidade bonita, enfim, mas não fazia, né? Ainda mais porque eu estava no grande centro, então... Mas quando eu voltei, mostrou esse sentido. E aí coincidiu com o convite, né? Quando eu cheguei numa terça-feira no Rio de Janeiro, da minha viagem, tinha lá um PTA, um telegrama, dizendo, ó, tem uma passagem para você nos visitar, tá. Na quinta-feira, né, eu estava em Blumenau. Aí na sexta seria o meu aniversário de 21 anos, e no sábado eu fui sabatinada por uma equipe de dirigentes de Blumenau, perguntando se eu teria interesse. Aí eles começaram, né? O que você faz no Rio? Eu estudo música. Aqui tem a melhor escola de música do Brasil. Você faz letras. Não, você faz transferência? A gente vai pagar a sua faculdade? Você faz... você mora no Rio e não paga aluguel? Não, nós vamos te dar casa, comida, a universidade, o curso que você está fazendo... E você precisa nos representar nos Jogos Abertos, você precisa iniciar um trabalho de base. Que Né? legal, ou seja, que legal. fazer aquilo que eu já estava fazendo lá no Rio de Janeiro, ensinar para estudantes. Né? Aí puxa, não custa nada, né? E eu adorei a cidade, porque como eu tinha acabado de voltar da Europa, quando eu cheguei aqui, que vi aquela cidade véspera de Natal, assim, sabe? Iluminada. Você conectou assim, direto com essa experiência, né? Direto, aí eu fiquei. Aí no que eu falei, vou fazer a experiência, né? Aí vim, aí fiquei, né? Comecei esse trabalho. Eu sou grata a Elô, né? E também o olhar dela, né? Porque ela poderia ter convidado outras jogadoras, mas ela me convidou, acreditou que eu pudesse fazer alguma diferença.
Então, esse olhar feminino também Sim, foi muito sim. importante. Aí eu Não, e comecei nessa. provavelmente também eles poderiam ter convidado um homem, né, para assumir essa função, né? Então, porque eles aqui nos Jogos Eles, Abertos tem a competição. É porque aqui nós temos a competição que é masculina e a competição que é feminina. então você E ficou já responsável pela feminina. aí eles queriam fortalecer a equipe feminina. Na equipe masculina já tinha lá os poderosos, já tinha os poderosos ali contratados. Mas eles Uhum, queriam aliar, né, a contratação do feminino, mas também com o ensino de xadrez, porque a referência era o que eu já fazia no Rio de Janeiro, de entendi. ensinar, Uhum. entendeu? Então aí aliou. Aí eu comecei esse trabalho, né? E aí quando eu digo que eu passei por essas etapas, porque no início ali dos Jogos Abertos, quando eu participei, eram poucas equipes. Então, acompanhei toda a evolução dos Jogos Abertos, das conquistas, né, do espaço, da condição do material, da qualidade técnica de arbitragem, da organização no geral, e Uhum. também do desenvolvimento do xadrez feminino a partir dos Jogos Abertos. Né? Então, eu Sim. servi de referência também para a contratação de jogadoras para outras cidades. Uhum. Então, eu sei que a gente começou esse trabalho aqui em Blumenau, né? E aí tem um trabalho escolar, né? Com o tempo, a gente como mudou o regulamento dos Jogos Abertos, a gente precisou de mais um reforço. E aí eu fazia parte do clube, né? E a gente atendia escolas, então eu convidei a Palas, né? Então, a Palas também participava de campeonatos brasileiros, né? Então, a Palas, minha amiga, super parceira, companheira, e daí a gente começou um trabalho também mais firme com o xadrez escolar, e ela começou a jogar mais torneios também, foi para a Olimpíadas, depois ela se tornou também nossa companheira de equipe, né? Então, Uhum. éramos eu, a Joara, a Jussara e a Palas, Uhum. né? Participamos de algumas Olimpíadas juntos, né? Aí você como é que era o Campeonato Brasileiro Feminino nessa época. Esse meu primeiro brasileiro, pra você ter ideia, eram 27 ou 28 jogadoras. Hum. Ah, o Até que segundo, bastante, né? Até que bastante. eu deixei de citar ali ainda, eu vou citar, que nessa época nós tínhamos uma diretora de xadrez feminino, que é muito pouco lembrada e citada, que era a Elita Hoffmann. Só para Hum. você ver, quando eu joguei meu segundo brasileiro, ela falou assim: você tem condições de participar, mas ela, como diretora de xadrez feminino, ela ajudava financeiramente até as jogadoras a comprarem passagem. Ó, ela queria que as jogadoras tivessem a oportunidade de jogar. Ah, então ela Então, tinha essa visão assim de fortalecer e apoiar o xadrez feminino. ela apoiava. Então, o Campeonato Brasileiro de 80, de 81, né, o de 82, o de 83, não teve mais 84, lá estava a Helenita, 85 estava a Helenita. Então, Que no momento que interessante. a Helenita saiu, aí, aí teve mudança. Aí eu posso dizer para você que não foi mais o campeonato aberto também, né? Aí mudaram para um sistema aí que era semifinal e final, aí foi uma confusão total, né? Porque até então nós tínhamos um número grande de jogadoras, porque era final direta. Classificava para a Olimpíada, classificava para a Sul-Americana. Entendi. Uhum. Eu Entendi. sempre fui. E eu sempre, como eu participei de todas essas tentativas aí de campeonatos, então eu sempre fui defensora do Campeonato Brasileiro Aberto, Uhum. né? E aí eu vou dizer, ó, é só consultar lá a tabelinha lá do Brasil, do Pro lá do Brasil Basing, tá? E olhar lá, olhar o número de participantes, né? Que tem lá. Então, as competições que foram abertas direto, valia vaga para a Olimpíada, né? O número era muito Muito maior. maior. Uhum. Muito Sim. maior. E por quê? Valia a vaga direta, e eu defendia isso também porque eu tive essa oportunidade de participar da minha primeira Olimpíada. Então, depois que o sistema mudou para um sistema de semifinal, final, depois mudou para um sistema que era de rating performance, aí Uhum. pronto, aí acabou de vez, né? Porque eu dizia ainda, vão sempre as mesmas. O xadrez feminino vai atrasar uns 10 anos. Por quê? Só íamos eu, Jussara, Joara e Palas. Ou seja, né? Aí não mudou, levou um bom tempo assim, tá? Sim. Mudou um bom tempo. Então, eu fui uma fervorosa, né, contra esse sistema, né, que, na verdade, ele era um sistema de privilégio. Vai ser mais forte, porque vai dar chance de título, vai dar não sei o quê, papá.
mas ele não contemplava um grande número, ele não estimulava outros jogadores. Isso, é. Ele acabava diminuindo, na verdade, a motivação de competir, Exatamente. né? E de ter a chance, efetivamente, de tentar esse Exatamente. resultado, né? Então, o efeito era inverso, né? Foi o efeito inverso, tá? Então, com isso, eu acabei me envolvendo também, quando estava aqui em Blumenau, acabei me envolvendo com organização de eventos. Né? Comecei a dar aula na escola, lembra que eu dava aula na escola e tal? E aí eu também comecei a buscar o como fazer, tá? Como fazer para estimular mais meninas, né? Porque aí vieram as competições de categoria, que deram uma abertura, né? Sim. Então, só que, de novo, ó, a gente tinha as competições de categoria, mas não tinha ligação das competições das meninas com o Campeonato Brasileiro Feminino. Entendi. Então, aí puxa vida, por que não se convida, né, convidar as meninas para ir? Só que a diferença era muito grande, porque tinha custo. Não é fácil, né? Uma mãe chegar e Sim. levar a menina de 10, 8, 10 para o Campeonato Brasileiro por causa do custo, que aí também mudou. No tempo da Helenita, ela dava um jeito de conseguir apoiador, ela, sabe? Ela tinha essa vontade, né? Essa vontade de fazer as coisas acontecer. Uhum. E depois mudou, né? Cada uma tinha que arcar com as suas despesas, então era mesmo mais difícil, né? Então a gente torcia para que uma hora uma menina de categoria chegasse lá. Aí foi o que aconteceu, né? A Tati Ratko, né? Tatiana Ratko. Jogou o Campeonato Brasileiro, ganhou, eu estava lá, ganhou o primeiro, empatado ali com a Paula, jogaram match, e aí começou a trajetória dela. Mas aquela vitória dela foi um marco, porque mudou a questão da equipe olímpica, né, que aí acabou entrando a Tatiana, e mudou também a questão das categorias, das meninas de categorias menores que começaram a aparecer, começaram a participar de campeonato brasileiro. Então, aí ficou bem mais difícil, né? Aí as competições ficaram bem mais difíceis, É né? muito interessante isso que você está contando, assim, sobre esses Sim. movimentos, né? Porque, afinal de contas, um dos argumentos que sempre se falam sobre essa questão do xadrez feminino, né? É que, assim, a ideia de você ampliar essas competições, principalmente as de base, é que no número maior, né? Até é uma questão estatística, você tem a chance de captar mais talentos, né? De identificar mais talentos. Então, quando você. E esse é o caso, muitas vezes, das experiências da China, por exemplo, né? Que tem muito esse olhar, né? Então, quando você numericamente tem um grupo maior, a chance de você encontrar pessoas com talento e com potencial aumentam, né? Então, é interessante você mostrar para a gente esse movimento que houve mesmo e como essas mudanças, né, essas decisões que foram tomadas, né, em termos de competição, interferiram nesse processo, né, de criar uma geração assim, de jovens talentos que tivesse esse movimento de ir aumentando, né, o nível da competição e dando oportunidade das meninas participarem. Mas o que a gente percebia é que essas decisões eram tomadas, que não se perguntava para o feminino. Então, ó, quando foi tomada a decisão de que seria para o rating performance, o meu argumento era: isso vai servir, tá, para os homens. Mas são poucos torneios femininos, são poucos. Era muito mais difícil, né? Então, Sim. eu estava em Blumenau, a Paula estava em Blumenau, e para mim era muito mais fácil jogar o torneio porque eu era patrocinada, eu tinha uma empresa, né? Eu jogava torneio nos Estados Unidos. A Kremer, a empresa que me patrocinou aí durante 10 anos. Então, tá, bom, eu preciso de rating, jogar torneio para ter o rating. Eu vou jogar um torneio lá nos Estados Unidos, eu vou jogar um torneio lá no Rio Grande do Sul, lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo. Eu ia atrás de torneios. Aí eu tinha condição, a empresa que me ajudava, a cidade que me ajudava. Mas tantas outras jogadoras só tinham a referência do Campeonato Brasileiro Feminino, né, e da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. Tá? E os abertos, embora muitos organizadores dessem a condição, mestre não paga, mas e as outras?
Elas sim. tinham que arcar com essas despesas, então era um custo alto. E lá nos idos lá dos 80, os organizadores ainda ofereciam um alojamento. Eu sou da época Uhum. ainda que tinha alojamento gratuito, ou mas depois não, ficou um período bastante grande sem esse oferecimento. Né? É, Então era muito difícil para os jogadores participarem dos poucos abertos ainda que nós tínhamos no Brasil. Hoje é uma outra realidade, né? Então, sim. mas o que a gente nota? Faltava a presença feminina como dirigente, né? Porque as Isso é decisões, importante, sim. mesmo aqui, as decisões de regulamento de jogos abertos, de tudo, eram decisões pautadas em cima da experiência do masculino. E aí refletiu no feminino, e não poderia ser mesmo. Tá? Então, nesse ponto, eu sempre fui voto vencido, né? Então, eu só posso fazer uma coisa: eu não vou por este caminho. Né? Eu não vou por este caminho. O meu caminho vai ser o caminho da escola, de formar jogadoras, de formar jogadores. Eu me voltei mais mesmo para a organização de eventos e para dar aula na escola. Aí eu só jogava mais Campeonato Brasileiro, né? Eu gosto de jogar o Campeonato Brasileiro, adoro jogar o Campeonato Brasileiro Feminino, e Uhum. sou a favor de que tenha torneios, mais e mais torneios femininos. Eu não sou da escola que tenha não, tem que ser tudo junto. Eu acho que pode ser tudo junto, tudo misturado, tudo segmentado, sabe? Porque o jogador de xadrez, ele quer, antes de tudo, ele quer participar de torneios. Sim. Eu não queria saber se o meu amigo, porque eu jogava com ele todo dia. Podia ser menino, podia ser menina, como era a minha referência para jogar, era ele. Lá eu fui jogar o torneio feminino, a minha referência, puxa, eu também quero lá jogar. Um dia eu quis jogar, por exemplo, torneio dos Estados Unidos, quem foi a minha referência? A Eunice. Um dia eu fui lá e joguei aquele World Open. Uhum. Né? E aí eu vou entrar nessa parte, né? Eu joguei o US Open, porque eu fui a primeira vez para os Estados Unidos, joguei o US Open, aí aconteceu uma coisa assim, ó, eu ganhei a categoria 2000, o Expert, eu ganhei, e aí eu torneio misto, né? Uhum. Lá na categoria de rating, Uhum. e eu ganhei o torneio lá, tranquilo, foram 7, 8, não sei quantas rodadas, o Spass que estava lá, ele me entregou o Uau. troféu maravilhoso, e aí eu ouvi depois, né, depois lá, que aí teve um amigo, foi lá, amigo que eu conheci lá, né, ele chegou e falou assim, nossa, que parabéns, ele falou assim, o woman, não, primeiro ele falou assim, black, o woman and Brazilian, parabéns, você conseguiu. Eu fiquei, aí eu guardei isso sempre, né? Porque eu não estava entendendo se ele estava me elogiando, né? Pelo menos eu sei que ele queria me elogiar, mas ele me chamou a atenção, puxa vida. Puxa, por que ele falou black? Por que ele falou woman? E por que que Ganhando ele torneio. falou Brasília, né? Ou Por que ele seja, falou Brasília? Aí eu. Então, no meio xadrez com mais foi grande, né? Foi uma pancada assim, né? Na minha visão do mundo de xadrez, né? Foi esse primeiro impacto, aquilo realmente me impactou, que eu comecei a observar, que até então eu só jogava, eu não você não olhava para via a outras coisas, diferença, né? Você não achava eu que isso não via, poderia ser um fator assim que significasse alguma coisa, né? entendeu? Não tinha, né? Aí eu Uhum. fiquei. Depois, claro, né? Aí eu comecei a perceber outras coisas, né? Do tipo, estar no metrô lá e encontrar alguém e falar assim, puxa vida, sempre os estrangeiros, né, se encontram ou comentam e o outro chegou, puxa vida, você veio jogar xadrez. Olha, você reparou que como os negros aqui são feios? Eu ouvi isso. E Nossa, ele falou assim para mim, ainda bem que no Brasil já misturou um pouquinho. meu Deus. Foi duro, cara, foi duro. Foi uma pancada, né? Aí eu, de novo, aí eu comecei a olhar, sabe? Eu comecei a ter outros olhares, Olhares sobre. Uhum. a Isso é muito olhar. interessante, Regina, que você está contando. Muito Um dia, interessante. aí eu, claro, eu ganhei o torneio, sai no jornal, papapá, tem aquela divulgação. Aí uma colega, né, daqui de Blumenau chegou de falar para pai,
Puxa, eu conheço a Regina Ribeiro, papapá, né? Um dia me apresentou o pai. Aí o pai chegou, a primeira coisa que falou para mim: parabéns, parabéns, uma moreninha de alma branca. Meu Deus, que pesado. É, é, Vai indo, né? Ainda não, mais com outra, certeza não. outra, outra que xadrez também devagar, coisa então, às vezes aí alguém me pediu para ir numa loja e eu, me escreve o que você quer, que eu vou lá nessa loja, me deu o papel, eu cheguei na loja e entreguei o papel, né? Quando eu cheguei na loja, as mulheres estavam jogando, falando em alemão. Aí eu dei ali dei o papel e entreguei. Aí ela perguntou para mim se eu sabia ler. Daí eu fico. A truco de quê que ela vai me perguntar se eu sabia ler, cara? Né? E daí eu cheguei e respondi para ela em alemão. Uhum. É, Ja, Laser, ja. Enfim, eu passei por várias várias situações, mas situações. muitas situações, situações assim que a pessoa às vezes queria elogiar, sabe? Ela estava achando que estava fazendo um elogio, Ela mas queria destacar a sua excepcionalidade, mas, né? Mas ela mas não aí entendia que isso tocava, de certa eu forma, em pontos reforço muito o sensíveis, né? preconceito, reforço, mas eu tudo bem, vou indo, né? Mas eu Uhum. comecei a observar coisas, né? Uhum. Ah, do tipo chegar assim, olha, eu vou pedir aumento, o outro chegar e falar assim, onde é que você vai ganhar o que você ganha aqui? Meu, eu fui aprendendo a lidar, sabe? Uhum. Alguém ser apresentado, já aconteceu, né? Também com aluno, de chegar, sua professora? Onde? Quem? Cadê? Estou na frente, mas não reconhecer, Não sabe? reconhecer que você é a pessoa, né? Então, às É. vezes, acontece, né? Assim, de você. Bom, a parte de loja, então, né? De você entrar e a pessoa te ignorar, a parte de banco, enfim, essas coisas que a gente Uhum. vai lidando, né? Mas quando você entra, né? Por exemplo, quando o xadrez entrou na minha vida, né? É que quando você entra, mesmo lá nos Estados Unidos, tá? Eles não querem saber, eles querem saber de ganhar o que você tem para dar para eles. Entendeu? É isso, né? É isso que mais importa. Qual a sua produção? Aí tem as lutas, né? Cada um tem as suas lutas. Ó, Sim, na sua turma, mas na parte que interessa, vai todo mundo junto. Entendeu? E entendi. a luta é assim, ó, o que vai mandar é o que você tem a oferecer para o outro, são as trocas, né? Então eu tenho muitas lições assim do xadrez, né? Mas É. felizmente as minhas lições são todas positivas, porque quando todos os meus enfrentamentos sempre são para buscar o que de positivo e aproveitar as oportunidades, né? Então, às vezes, quando eu estou ensinando, eu falo assim, gente, a gente tem que procurar. Eu sou da turma do opa, apareceu oportunidade, deixa eu embarcar e ver o que vai acontecer, o que eu posso dar, o que eu posso tirar de melhor das lições da vida, né? Porque é por isso que fui sempre fã da Poliana, né? O jogo do Uhum. contente. Estou ali no Uhum. jogo do contente. Depois, para melhorar a minha vida, né, na fase de adolescência, entrou ali o Voltaire com o Cândido Otimismo. Né? Conegunes, meu, já entrou, então tudo caminha da melhor forma. Né? Então a gente tem que. A gente está aqui agora, esse é o melhor, né? Então, o melhor dos mundos possíveis. Né? Então, eu sempre fui carregando essas lições, né? E, claro, e com o meu objetivo sempre foi xadrez, né? Sempre foi dar aquilo que eu recebi, né? Que eu recebi muita coisa, né? Então, nesse sentido, eu sempre busco dar também, né? Oferecer o melhor, dar as oportunidades que, de repente, eu não tive dos livros, dos Uhum. acessos, Sim, né? sim. Organizar É, eventos para oportunidades, estimular, contar, né? Passar as informações. Por isso, Thaís, eu acho muito legal, por exemplo, lá no brasileiro que estavam você e a Ellen, né? Aquele para mim foi um marco, tá? Porque naquele brasileiro nós fizemos uma reunião
para discutir. Foi a primeira reunião que, de fato, houve no xadrez feminino para discutir o papel do dirigente, o papel das jogadoras. E a partir daquela reunião foi criado o blog. Foi. É Entendeu? A verdade. partir da reunião. Né? Você era muito talentosa, você escrevia já lá com o Gerson, enfim, você é boa, né? Então você tomou essa rédea. E esse blog, ele serviu uma referência muito marcante. Foi uma referência, assim, foi. Tá? Acho que foi a primeira vez, né, que o xadrez feminino teve um espaço, assim, e foi numa época que a internet, ela estava, assim, foi pré-boom, né, assim, a internet estava se tornando algo extremamente acessível, e foi muito importante naquela época a gente ter esse espaço, né? Eu lembro que realmente foi algo assim. O blog foi em 2006 que a gente lançou o blog, 2006, acho que foi isso, 2006, se eu não estou enganada. Mas eu lembro que realmente, né, a gente já sentia que precisava, né, ter esse. Precisava fez ter. fez Fez diferença. Fez bastante diferença. Aí eu sei que eu comecei a trabalhar com xadrez feminino, com a escola. No início, eu ficava assim, que nas suas entrevistas aí eu vi, né? Na questão de dar aula para meninos, meninas, né? Então, como eu vim, aprendi a jogar xadrez, e eu aprendi xadrez, eu não aprendi xadrez feminino ou xadrez masculino, eu só aprendi a jogar xadrez. Uhum. Era só xadrez. Então, até eu fui jogar minha primeira competição já beirando ali os 18 anos. Então, eu já era adulta, então eu já tinha uma outra relação com o xadrez. Então, tudo tranquilo, né? Então, quando eu comecei a jogar xadrez, no início ali da aula, né, eu achava que tinha que ser tudo misturado. Um tempo depois, eu pensei, não, eu vou dar separado. Eu tenho que dar para meninos, para meninas. Posso dar para aula para todos, mas eu entendia que tinha que ter um projeto feminino. Isso. Uhum. Entendeu? Entendi. Eu posso dar aula ali tranquilamente para todos juntos, mas eu tenho que puxar sardinha para minha brasa. Então, eu tinha que ter alguma coisa. E aí, nessa época, e como eu era também técnica de xadrez feminino, era da equipe, né, de Blumenau, a gente tinha que ficar fomentando, movimentando. Então, a gente criou o projeto das Bruluzinhas, né? Uhum. Foi muito legal o projeto, 2003. Começou em 2003, né? Então, nesse período que eu dei muita atenção, muito mais atenção para o treinamento do xadrez feminino, a gente teve uma evolução bastante grande aqui na cidade, né? Então, uma vez blusinha, sempre blusinha, né? Então, até hoje a gente está aí, tá nessa luta das blusinhas. Nessa minha trajetória ali, só voltando ali um pouco ali que eu falei das jogadoras, né? Mas tem uma parte que é muito importante, que é a parte do sair do mundo do xadrez e entrar no mundo da escola, né? Sim. Né? Então, aí nessa parte, eu morava na CME e era com atletas, com professoras de educação física, estudantes de educação física e professores de educação física. Então, ali eu vi a necessidade de eu entrar no mundo da educação física. Então, aí eu quis fazer o curso de educação física para levar o xadrez para dentro da escola através do professor de educação física. Aí ali tem uma pessoa que foi que ajudou bastante, né? Porque foi a primeira professora da universidade que teve esse olhar para o xadrez dentro da escola, né? Foi a professora Neuza Bezerra. Então foi quando ela abriu o espaço para que eu levasse o xadrez, ensinasse para a turma. Aí foi assim, bem legal, né? Então, aí deu espaço aí, as minhas amigas lá de morada, né? Professores, estudantes aprenderam também. Uma já levou para uma escola. E eu dizia, ó, basta ensinar a movimentação das 6 figuras, e ao primeiro momento você vai se surpreender com o resultado, sabe? Uhum. Então, acho que o olhar feminino dela também. Aí depois teve uma coisa que foi muito marcante, eu acho que é importantíssima, assim, pelo menos aqui no estado, porque até então nós não tínhamos xadrez dentro das escolas particulares. E eu ia nas escolas, eu oferecia, assim, a primeira escola foi a Barão do Rio Branco,
né? Então eu tive a oportunidade de, deixa eu fazer uma exibição, uma aula experimental. Então foi a primeira escola que teve. E logo depois, né, o Colégio Franciscano Santo Antônio, né, aí através da professora Rita Schirman, né, me convidou para dar aula de xadrez. Então eu me sinto honrada por ser aposentada por uma carteira. A professora dava aula de xadrez, né? Dava aula de xadrez. E foi o olhar dessa professora, né, Rita Schirman, que colocou o xadrez ali dentro que hoje é o Colégio Bom Jesus Santo Antônio, né? E eu estou há 32 anos ali. Então, um colégio que revelou muitas jogadoras, algumas campeãs brasileiras, né? Com o projeto da escolinha, que este ano está completando aí 32 anos, né? Incrível, Então, incrível. então, essa geração que está aí hoje, tem mestre Feed, tem essa gurizada que está aí. Então, passou ali por dentro da escola, sabe? E teve esse olhar feminino. Né? Um outro olhar feminino dentro do grupo, né, que hoje é o Grupo Bom Jesus, né, foi o olhar da gestora lá de Curitiba, né? Porque ela, um dia, nos nossos encontros pedagógicos, ela chegou e falou assim, nós temos que sair dos muros da escola, fazer projetos além dos muros da escola. Nossa Senhora, quando ela falou isso, eu já me vi saindo com a equipezinha, indo para campeonato aqui e ali. Então, foi a partir daquele momento que eu consegui colocar o colégio como um sede de eventos, né? O colégio foi sede de eventos, a gente saiu com equipes. Né? Hoje, você vê aí, tem a Gabi Feller, que vai falar aqui também. Por aí, né? Nós tivemos outra jogadora, Patrícia Serpa, que foi a primeira campeã brasileira aqui Eu lembro Blumenau. dela. Né? Então, enfim, a Sueli passou por lá, a Sueli Salor passou, a Angélica Passo foi campeã também de Jogos Escolares. Enfim, a gente teve Ana Paula de Oliveira, né? Foi para a Olimpíada. Então, enfim, passaram ali pelo projeto das blusinhas e também, por isso, a gente teve esse olhar feminino para a importância do xadrez, né? Então, foi muito boa, assim, tá? Outras que passaram ali, ó, com essa experiência, né, do olhar, por exemplo, através dela, nós chegamos num projeto social que teve o nome Ceval nas escolas, que também foi um marco aqui na cidade, né? Como eu queria que o município, as escolas do município tivessem as mesmas condições lá do colégio particular, que a sala é maravilhosa, né? Então, eu pensava o seguinte, se uma escola pública tivesse os livros, tivesse as peças, tivesse o relógio, tivesse a Regina ou uma pessoa ali para ensinar, poderia ter os mesmos resultados. Eu vendi essa ideia e, através dela, que ela levou para a Ceval, e aí nós fizemos um projeto, durou 5 anos, levando atividades para as escolas, né? E circuito, aí coisas minhas assim de oferecer medalha bonita, camiseta, boné, sorteio, enfim, o evento bem organizado, todos com material. Então foi um marco, acho que aqui na cidade também, né? E nessa trajetória eu conheci uma pessoa que foi muito importante também professora de educação física, a Fernanda, né? Fernanda Letícia de Souza, que coautora no livro de Xadrez Iniciantes. A gente bolou esse projeto, né, dos livros, né, da coleção, tudo a gente discutiu, e é um livro bem legal, né, então ela foi muito importante nesse processo. Né. Um tempo depois, né, também nessa leva, uma outra professora de educação física, minha comadre, Ângela Molinari, né, então também coautora, né, da coleção hoje dos livros do Bom Jesus, também livros voltados para a escola e para a criança. Então, pessoas muito marcantes. Né? Não são pessoas que são jogadoras, mas que são pessoas muito importantes na sua trajetória. Tivemos aí também, nessa trajetória, dirigentes, né? Pensa que nós, aqui em Blumenau, uma dirigente assim, marcante também foi a Janice Dobuchak, né, que é empresária, né, a Dopel, né, que é a empresa da família, que está sempre apoiando os eventos da cidade, né, foi muito legal também essa tomada deles na diretoria do clube, porque trouxe o campeonato blumenauense, né, e nós temos o campeonato blumenauense feminino, temos o campeonato blumenauense masculino,
Então, organizamos eventos, né? Então, mulheres com olhar feminino para Isso. essas Isso é entidades. muito importante, né? Eu acho que assim, eu falo que, na verdade, sobre essa questão dos torneios femininos, existe um falso dilema, né? Porque as pessoas acham que a divisão entre feminino e absoluto, ela está vinculada assim a uma diferenciação da força e da qualidade do xadrez. E não é disso que se trata. Na verdade, a gente está Não, falando sobre estratégias de promoção e de estratégia. motivação e de criar, né, essas oportunidades, né, para as meninas que têm mais dificuldades para participar de eventos por várias questões, né? A gente já falou sobre várias aqui, mas eu acho que isso é uma realidade, né? Você levar Deixa uma menina de 10, por exemplo, você não manda, né, uma adolescente sozinha para um torneio, né? É muito complicado isso. Então, assim, tem várias questões, né, que um torneio feminino ele viabiliza, né? Então ele cumpre uma função muito importante e não tem absolutamente nada a ver com o fato das mulheres serem piores ou melhores do que os homens, né? nada a Não ver. tem nada a ver. Isso tem a ver com esse olhar, né, com essa estratégia, né, de criar, né, oportunidades e um ambiente também, né? Eu lembro que para mim, por exemplo, que eu sempre falo, né, que eu aprendi a jogar xadrez com uma menina, que já é uma coisa não muito normal, né? Assim, geralmente as pessoas aprendem com um homem, né, com um pai, com um amigo, tal. Então, quando eu me deparei assim quando no clube, né, e vi que não tinha meninas, isso me chamou muita atenção. Foi daí minha primeira experiência relacionada a isso, de ver que não era um ambiente, assim, ao contrário do que eu imaginava, porque eu tinha aprendido com uma menina, não era um ambiente onde tinham muitas meninas. Isso me chamou muita atenção. Mas, quando eu fui jogar o meu primeiro brasileiro, que foi em Batatais, no ano de 2000, que eu ganhei a vaga da cidade, né? Eu fui jogar a final do Brasileiro Feminino e eu vi você, a Joara, a Tatiana Rático, a Paula Delay, a Regina Bonfim, a Suzana Chang. Eu fiquei assim, falei, gente, é isso aqui, são elas, entendeu? São elas. Então, assim, foi um torneio que para mim foi um divisor de águas, porque eu vi que, primeiro, tinha meninas, né? Tinham mulheres, e assim, vocês estavam nessa há muito tempo, sabe? Isso me deu uma inspiração, assim, isso foi para mim assim uma revelação. Eu falei, gente, é possível, olha elas aqui, entendeu? Mulheres com família, trabalho, experientes, assim, não é uma coisa, não é uma viagem de uma menina adolescente aqui, sabe, que quer jogar xadrez. E isso Não. tem um papel, isso só foi possível por quê? Por causa de um torneio feminino, em que eu vi vocês e falei, caramba, é elas, entendeu? Eu quero ser que nem elas, assim, eu quero ser que nem elas. Então isso tem um papel muito, muito importante, né, nesse processo de construção das categorias de base, né? Isso é muito, muito importante, isso que você está falando. E dos projetos e das causas femininas. Por exemplo, hoje eu estou envolvida com um projeto que é MESH, Movimento Educacional de Xadrez Escolar. Por que ele andou mais? Por quê? Um olhar feminino. Né? Georgia Fontoura, né? Também uma mãe de aluno, né? Que se interessou e não vou colaborar. Então, uma grande colaboradora aí também, e o projeto é um sucesso, né? Durante o ano nós passamos aí pelo menos umas 10 mil crianças, né, por 10 escolas, um negócio bem legal. Tivemos um investidor anjo. Então, ações desse tipo, né, os projetos sempre são muito importantes. Né? Aquele projeto da Fundação Roberto Maranhão, projeto da Ceval, o projeto da Todo Livro, né? Então, os projetos vão E somando. sabe o que eu acho, Regina? Assim, a gente não vai mudar a realidade do xadrez feminino brasileiro se a gente não tiver esses projetos que tentam mudar essa realidade. A realidade não vai mudar sozinha, entendeu? No seguinte sentido, várias questões que envolvem a participação de mulheres em espaços que são majoritariamente masculinos, isso eu estou falando não só o xadrez, a política, as áreas das ciências duras, né, matemática, engenharia, astronomia, sim, todas essas áreas que são predominantemente, historicamente ocupadas, né, por homens, essa realidade não vai se transformar sozinha, entendeu? Ela, assim, seria ótimo se ela naturalmente, né, todos se dessem conta e a gente chegasse numa realidade muito mais igualitária, né? Porque uma questão é assim que eu escuto muito e que chega a me incomodar um pouco, assim, mas as meninas não querem jogar xadrez.
Eu não sei se isso é verdade, entendeu? Eu acho que esse é uma falsa argumentação, porque na verdade você não vai querer fazer uma coisa que você nunca foi te mostrado que você pode fazer, entendeu? Essa é a grande chave. Se você nunca Bom, soube que você podia fazer, se você nunca soube que é algo acessível para você, se você nunca teve referências de mulheres também fazendo isso, por exatamente, que né? você acha que vai ser para você? Entendeu? Então, não querer, esse não desejo de estar, ele vem de uma parte estrutural, que é as mulheres estarem colocadas em posições em que elas não se veem naquele lugar. Então, pessoas como você são muito importantes para mostrar, olha quem está ali, entendeu? E foi importante para mim quando eu vi você, quando eu vi todas aquelas mulheres, falar, eu quero ser como ela, né? Eu vi que eu podia estar ali e que não só eu podia, como eu queria ser como você, né? Então, esse papel é muito importante. E é isso, a gente não pode acreditar que as coisas vão se consertar e se tornar um ambiente muito mais igualitário, né? Naturalmente. Então, esses projetos têm sim um Bom, papel e esse olhar, essa preocupação, e é muito importante que as mulheres se envolvam nisso, né? Que elas tomem a frente. Claro que os homens são os nossos parceiraços nesse processo, porque eles continuam sendo a força dominante desses espaços, então eles são os nossos parceiros, mas as mulheres precisam se organizar e se unir para fazerem juntas essas coisas acontecer. Porque uma coisa é um projeto feminino ser coordenado por um homem e um projeto feminino ser coordenado pela mestre internacional Regina Ribeiro, entendeu? Isso tem outro peso, outro valor. Isso muda completamente. esse, ó, eu acredito assim, ó, eu, nesse tempo que estou preparando para conversar com você, eu pensei assim, ó, afeto seria a busca da excelência, né? Todo mundo quer buscar excelência. O afeto, o ato, você buscar o melhor ambiente, né? Ambiente, e aí tem o objeto, que é o, seja lá qual for, mas tem que ter um ambiente, tem que ter a família tá ali, o apoio, né? É, tem que ter também o E, o estímulo, né? O F, família, E do estímulo, o T do treinamento. É importante, você não tem como buscar sem um treinamento adequado, né? E o Ozinho ali de oportunidade, porque você pode ter treinamento, ter a família, mas se você tiver o lugar para aplicar, esquece, né? Então é isso aí, a gente tem que buscar para o feminino afeto mesmo, né? A gente tem que buscar que as mulheres se olhem, mas não se olhem numa via competitiva, mas numa via parceira, uma visão parceira, sabe? Ver o que elas estão fazendo, quantos projetos bonitos, né? E nisso você vai ver hoje no xadrez ó, quantas mulheres estão fazendo coisas ou já fizeram. Então, quando eu falo, eu elenquei aqui uma lista, sabe? Tu olha quantas professoras, aí eu vou dizer, professoras de educação física, né? Uhum. Porque eu escolhi a educação física como referência porque está pela proximidade direta com a aluna, porque ela Sim. faz, ela tem que ensinar, ela ensina Uhum. as outras atividades, então aproveita já também ensina o xadrez, né? E aquele movimento de só estar peças, de introduzir, isso já é importante para a gente, né? A gente precisa dar visibilidade primeiro para a modalidade, né? Se as pessoas já souberem o que é xadrez, já ajuda bastante, né? Cria um ambiente que é propício. Eu digo hoje para você, hoje nós temos um ambiente de pesquisa muito fértil, temos um campo muito vasto para pesquisar. Eu acho que a gente nem precisa mais de ficar buscando referência num projeto que aconteceu lá no 2000 anos atrás, Uhum. sabe? Nós já temos um campo para pesquisa. Aí nós temos que fomentar o quê? Ver mais mulheres enxadristas na academia, entendeu? Então, para buscar, trazer para o nosso lado. Nós hoje precisamos de mais mulheres dirigentes, né? Mais mulheres de outras áreas, da área de comunicação, da área do direito, para o nosso campo. A gente precisa Uhum. buscar mais Sim. pessoas qualificadas de outras áreas e para mostrar também que o xadrez é um produto muito bom. E ele Uhum. pode ser vendido, como tantas outras modalidades vendem a sua modalidade, como que pode ser uma troca para o mercado, para trabalho, para tudo. Né? Hoje temos um mercado muito forte
para trabalhar no xadrez, né? Mas aí a gente precisa de pessoas qualificadas. Se tiver pessoas qualificadas no meio, nós vamos ter dirigentes também qualificados, né? Aí eu digo para o senhor, mais um olhar importantíssimo nessa trajetória do xadrez feminino, aqui no estado principalmente, da Josélia. Josélia Maranhão, que trabalha na FESPORT, trabalha com xadrez escolar, né, que me deu a oportunidade, por exemplo, de chegar a ser técnica da seleção que foi para a ginásio de 2 vezes, tá? Levando equipe também, equipe feminina. Então, mas o olhar dela por achar que eu poderia dar uma contribuição organizando, selecionando e levando até lá. Então, são esses Sim, sim, olhares. esses olhares. Que a gente precisa dessas pessoas em pontos estratégicos, né? Sim. E esse espaço, eu acho que a última fronteira, né? A última fronteira, assim, que realmente talvez seja mais difícil de ser cruzada, é justamente esse que você está falando da questão dos espaços dirigentes, né? Esse realmente, eu falo assim, vou falar por mim, né? Desde que eu comecei a jogar xadrez, eu já até parei, né, de jogar competição, mas enfim, desde a minha época eu sempre vi que realmente, vamos dizer assim, faltam mulheres, né, nesses espaços onde as decisões são tomadas relacionadas ao xadrez, né? Mas Então, estamos ampliando. Ó, é, hoje você. Olha só, vou dar um exemplo aqui que é um exemplo internacional, né? Por exemplo, que eu acho que faz muita diferença e fez, de repente, não sei se as pessoas sabem, mas a Beatriz Marinello, né? Foi presidente da Federação Americana, ela jogou com a gente, comigo, com a gente, jogou o Campeonato Sul-Americano, chilena, né? E de repente estava num posto de comando, estava numa federação americana, depois na vice-presidência da FIDE, né? Faz um trabalho fantástico. Para mim, pessoalmente, mudou a cara do xadrez feminino nos Estados Unidos, que ela foi a primeira, né? Porque eu joguei um torneio feminino lá, né? E ela, como dirigente já. Né? Então, a partir da ida dela para os Estados Unidos, para mim, teve o grande boom ali, né? Que a mudança, né? Tanto no xadrez escolar como no xadrez no feminino, né? E depois uma outra dirigente, que é um expoente aí, a Susan Polgar, né? Que a partir da mudança dela, né, para os Estados Unidos, que aí começou com um projeto ali, um projeto pequeno, mas foi ampliando até chegar hoje de ter um super evento feminino, né? Que dá bolsas, dá lá uma premiação boa, né? Então são dirigentes, né? isso. Mulheres que estão buscando esses espaços. Hoje a FIDE aí com essa comissão de xadrez feminino, ou seja, a gente está melhorando, a gente está Sim, ampliando. a gente vê que tem umas. E isso que me chama a atenção, né? Hoje no Brasil, por exemplo, nós temos mais jogadores na academia, a Jéssica a Januário está na academia, a Daniela Aureliane está na. Entendeu? Então, a gente está ampliando e cada vez mais, né? Para espaço de pesquisa. Hoje nós temos, eu conto assim, professores com projetos, né? Quando eu me lembro da Simone Lima, da Cris Meira, lá em São Paulo, da Márcia Bispo, né? Tocando projeto, né? Na cidade. Eu não conheço ainda, mas tem a Fátima Bispo no Rio de Janeiro tocando projeto também no Rio. Hoje, quando eu vejo de relações, a Karina, a Abraim, entendeu? Tocando um projeto lá na Federação do Rio de Janeiro, né? Com lives aí fantásticas, né? Que tem, né? Ela falando do assunto, né? Então, ou seja, nós temos muito mais mulheres hoje, né? Então, atuantes, né? Então, eu tenho certeza que em breve a gente vai ter esses dados, né? Até por isso que eu mandei para você ali, né? Isso. E assim, eu vou mostrar esses dados que você mandou aqui pra gente e já vou fazer um gancho com uma pergunta que mandaram aqui no chat que eu acho que tem a ver. Que é o seguinte: pergunta para a Regina qual escola de xadrez poderíamos nos espelhar. Refiro-me ao país. E aí eu vou mostrar então esse material que você mandou aqui para a gente, ó, que são dados do xadrez feminino, que justamente fala, né, sobre essa questão da situação, né, dos países e o ranking e tal. Você está conseguindo ver aí? Está aparecendo Sim. para você? Esse material muito legal que você mandou aqui para gente, para, né, relatório feminino top 10, banco de dados da FIDE. Então, gente, ó, a primeira proposta desse
primeiro relatório, né, que é o primeiro que eu espero que de muitos, né, está baseado na última lista da FIDE, a lista de maio, né? Então, nós pegamos ali a FIDE, ela põe a lista dos países, né? Então, ela baseia essa organização ali do ranqueamento dos países em cima dos 10 primeiros ratings, né? Na média, dos 10 primeiros ratings de cada país. Então, você vai pensar, puxa vida, que mulher está entre os 10? Né? Mas tem, tá, gente? Tem aí, tem. Por exemplo, Bermuda parece que tem a número 1 é mulher, né? A número tem o outro país, Palau, tem uma mulher. Enfim, aí tem que procurar ali que mulheres estão entre os 10, né? Mas me passou a curiosidade, né? Vou ver os 10 primeiros países da FIDE. Então, a gente tem lá Rússia, Estados Unidos, China, Índia, Ucrânia, Armênia, e fazer um paralelo pegando os 10 primeiros ratings do feminino para saber se bateria. Então, a gente já sabe que não bate, já no primeiro, né? A Rússia é um projeto do masculino que aí não bate com o feminino, embora é equilibrado, né? Primeiro, segundo é a mesma coisa, né? Aí depois a gente vê a China com o projeto feminino. Aí eu digo para vocês, ó, a China, nos últimos 30 anos, dominou o Campeonato Mundial Feminino. Sim. Então, na minha primeira Olimpíada, na segunda, eu joguei com uma chinesa. Então, a China não era potência no xadrez feminino. Então, a China montou um projeto. Né? Montou um então, projeto, exatamente. Montou um projeto de 30 anos, tá? Outros países também mostraram. Mas se a gente pegar os resultados da China, tá? Então, o que eu pensei? Ó? Olha as 10 primeiras, né? Aí pega as top 100. Aí tem aqui, ó, faz a média, né? Aí você pega com corte, tirando as 20 primeiras e as 20 últimas. A gente vê que tem equilíbrio. Tem um certo equilíbrio. Tá? Então, aí que você vê, tem equilíbrio ainda, embora a gente note o quê? Que o treinamento, a força está em cima de poucas, né? Eles fazem um treinamento para dominação em cima de poucas jogadoras. Mas mesmo assim, na média, está equilibrado, está acima de 2.000. Né? Aí você parte ali para a Rússia, né? A Rússia, para mim, é a melhor, né? É a melhor. Por quê? Olha quantas jogadoras ativas tem a Rússia na FIDE, 2.964. Olha que a média aqui, gente, a top 100, a média, considerando as 100, e a média com corte. Tá? Sim. Tá vendo? E olha quantas tituladas. Sim, é bastante certo? relevante, né? Então, a gente já vê aqui que o projeto da Rússia é um projeto... É o melhor projeto daqui de todas, né? Aí aqui a gente pode comparar vendo o projeto da Índia, que também é uma referência aí em xadrez feminino, mas a gente nota também que é feito em cima é só ver a última aqui, ó, jogadoras ativas, jogadoras tituladas, tá? Mas ver a 100ª, tá? Aí aqui a Ucrânia. A Ucrânia me chamou a atenção aqui que realmente, ó, é uma força, já foi campeã olímpica, né? Mas olha o que acontece aí, ó. Olha só, 1.590 é a média. E com 250 jogadoras registradas na FIDE, né? Então, é muito pouca jogadora, né? Então, para um país que se diz que tem um projeto mesmo, né? Aí vem para os Estados Unidos, que é muito curioso, porque mesmo a história de xadrez feminino de sucesso é uma história mais recente, né? Sim. Mas olha só, os americanos... Aí eu costumo dizer o seguinte, essa história recente é a partir de quando, para mim? A partir do momento que houve a quebra, que houve o sistema soviético aí ruiu, e os russos invadiram os Estados Unidos, né? Sim. Os estrangeiros, de uma maneira geral, né? Invadiram, assim, mas no bom sentido, né? Porque, na verdade, os americanos levaram essa mão de obra. Uma diáspora, né? Inclusive com incentivos, né, dos Estados Unidos para levar esse pessoal para lá, para fazer um trabalho, né? Exatamente. Então, é isso que aconteceu, sabe? Também teve esse impacto também no xadrez, né? Então, a gente vê perfeitamente aqui no xadrez feminino o que aconteceu. Mas, ainda assim, ó, tem as poucas, né? E nessas poucas que estão ali entre as 10, tem muitas que são estrangeiras, né? Que migraram para os Estados Unidos, né? E aí a gente vê aqui, ó, poucas jogadoras, está ali com o número de jogadoras ativas, né? Com o Brasil, né? Tem poucas, né? A média, você vê com corte como está até ali, mais ou menos, ali, com diferença pouca para o Brasil ainda, né? Aí você vê a França também, me chamou a atenção, a França, o projeto da França, né? Embora, né? Olha o número de jogadoras, né?
Tá? Uhum. A Hungria me chamou muita atenção, sabe por quê? Eu ouvi também nas entrevistas que a gente tem que ter grande mestre para estimular o xadrez feminino, tem que ter torneios com premiação mais alta para estimular. E esses torneios, esses países têm torneios, e isso não reflete em número, no aumento de jogadores. Tá? Então, não, com toda essa potência de ter a Ucrânia, por exemplo, de ter lá as grandes metas, mas isso não refletiu no aumento dos jogadores. Então, e o projeto que é feito, muitas vezes, é feito em cima das tops. Isso Uhum. também, tá? Isso também, né? Sabe a questão do privilegiar? Uhum. Tá? Vamos investir em ter as brasileiras conquistem aí o título de grande mestre. Mas isso não quer dizer que vai aumentar. Entendeu? Ou então uma confederação pode fazer um investimento em cima de poucos, o que já aconteceu na confederação também. Investir em cima de tops, tá? Uhum. E não cuidar de um projeto amplo, coletivo, que contemple uma base, Sim. entendeu? Entendeu? Então, na hora de montar esse projeto, tem que levar em consideração dados. Então, quando a proposta de fazer esse levantamento aqui é a gente observar o que está acontecendo. Também eu ouvi, por exemplo, que o Brasil não dá apoio. Eu acho que, o contrário, o Brasil, dos países que eu conheço, é um dos que mais assim, deu apoio para o xadrez, sabe? Uhum. Você não, eu estive, por exemplo, lá no Mundial, acompanhando as crianças aqui no Mundial de Categorias, na Geórgia. A Geórgia, aí eu botei aqui embaixo, porque lá a Geórgia não aparece entre os 10, tá? Uhum. Sim. Mas a Mas é uma Geórgia teve potência, né, no feminino, né? Já uma teve várias. potência no xadrez feminino por causa das campeãs mundial. Então, a Maestra Uhum. Mordanitz, ai, cadê a minha conterrânea? Ela quase conterrânea, né? A Nana, né? Uhum. Então, ó, ela. Olha aqui, ó. Olha a média delas, tá? Olha aqui o número de tituladas, né? Olha aqui o número de jogadoras ativas. É muito baixo para a história que representa a Geórgia. E quando eu Uhum. estive lá, eu fiquei curiosa, né, para saber, porque eu achava que lá tinha xadrez em qualquer esquina, né? E que as jogadoras recebiam muito incentivo, coisa e tal, nada disso. O pai é que cuidava, pai é que pagava treinador, pai, e cada um tinha que se virar. Tá? E aí eu contei, olha, lá no Brasil nós temos jogos abertos, temos joguinhos, temos moléstia, temos cidades que contratam técnicos, temos escolinha gratuita, né, Uhum. com renome nacional, né? Temos uma competição própria onde o outro não paga nada, tá? Então a Uhum. gente temos bolsa de incentivo, né? Tem as bolsas aí, tem bolsa municipal, existe a bolsa Bolsa nacional, hoje atleta, né? Uhum. bolsa atleta, né? Então a gente tem alguns incentivos, né? Então dizer que temos os incentivos fiscais para esporte, Uhum. o que a nossa modalidade pode não ter mais ainda é ainda aquela pessoa qualificada para ir em busca desses recursos, sabe? Uhum. Leis tem, porque senão outras modalidades não teriam se sobressaído por conta disso, tá? Então a gente precisa de mais pessoas qualificadas para ir em busca desse suporte financeiro, tá? Governamental até, né? Ou que ampliar a relação, ou seja, buscar mais incentivos ainda, né? Sim. Posso Então, passar para a segunda? Para a segunda página? pode. Então, aqui foi muito interessante ver. Eu acabei colocando aqui, ó, só para terminar aqui, Ah, perdão. Cuba, né? Ó, Cuba aqui, ó, nos latinos, nos países top 10 aqui, ó, o Uhum. Brasil está em quarto. Aí você, puxa, Cuba, uma referência histórica no Uhum. xadrez, Sim. também. Uhum. A Argentina está ali, mas se você olhar os números, olha, os números não mentem. Então, ó, o Brasil não está mal, sabe? Eu acho que a gente tem que ampliar os espaços, a gente tem que ir devagarinho e a gente está melhorando, né? A gente tem que buscar o quê? Treinamento, né? Hoje, Treinamento. treinamento, buscar a escola mesmo, treinar. Porque se a gente for olhar bem, homens treinam mais que as mulheres, Uhum. entendeu? Eles são o maior número, mas eles treinam mais. Né? Então, no meu dia a dia eu vejo, né? Por exemplo, tá? Deixa eu dar, eu dou Mas eu aula. acho que sabe o que pode ter a ver? Que é um pouco o que a Natália falou, que eu achei super interessante, que ela disse assim, quando você vai jogar um torneio, um menino vai jogar um torneio, né? Ele sabe ali que, vamos dizer, ele está disputando, né? Entre um número muito maior de pessoas. Então, a chance dele
ter uma boa colocação é menor, né? Estatisticamente Sim. falando. Então ele vai ter que se esforçar muito, estudar muito, tal. A menina, quando ela joga os torneios, né, ela sabe que o universo dela de competição é um pouco menor. Então, estatisticamente, ela já tem mais chance de alçar alguma posição. E que isso, de certa forma, é um pouco desestimulante, né? Então, não é necessariamente tem a ver com esse argumento de que as meninas são menos competitivas do que os homens. Mas o Nossa, fato muito o que acontece na verdade, é que você tem menos fatores, né, externos que te motivem a treinar mais e aperfeiçoar mais, porque você sabe que as suas chances, você já de saída já tem mais chance, né? Quando você tá, ela deu até o exemplo, né? Que ela usou como referência a nossa primeira conversa aqui com uma socióloga, né? Que se cada 10, né, 2 são meninas, então na verdade você tem 50% de chance, né? Então, assim, por que você vai se dedicar e se estudar né, e eu acho que isso interfere muito nesse padrão do tipo de treinamento dos meninos e das meninas, entendeu? Eu acho que para você se destacar sendo um menino, né, é muito mais duro do que sendo uma menina, embora você tenha suas dificuldades, não estou dizendo que não tem, mas eu digo que por isso que é tão importante ampliar esse universo da competição, porque isso vai te fazer, né, adotar ali uma postura e uma disciplina, né, de treinamento muito mais dura, né? Quando você expande esse universo. Então, aí, por isso que eu gosto, por exemplo, eu gosto muito dessa palavra equidade, né? Então, se você pensar, tá? Por exemplo, quando eu ganhei o torneio lá dos Estados Unidos, né, o Rating 2000, eu achei o máximo. Porque eu ganhei o prêmio, eu me senti do mesmo jeito no 2000, como senti o 1.600, o 1.200, das categorias. Hoje, esse tipo de evento está chegando no Brasil. Tá? De fazer o evento, ele dá uma premiação. É um torneio amplo, todo está aberto, só que ele faz nas categorias. A premiação é 2.000 prêmios geral para o 1.200, 2.000 para coisa. A distribuição é melhor. Tá? Eu acredito muito nisso. E ali encaixa tudo quanto é categoria, vai encaixando ali. Então, quando você ganha dentro do seu limiar ali. E feliz, ou ainda, eu vou para um torneio, tá, eu não vou ganhar lá do Magnus, mas eu vou jogar para dar o meu melhor, para melhorar a minha condição. Então, quando eu dou treino, eu falo assim, ó, você tem que melhorar o seu desempenho diante do seu entendimento do que está ali. Esse negócio de pensar em prêmio, em a medalha, em prestar, não, isso não interessa, é como você lida com o objeto, tá? De excelência ali. Então, na hora do treinamento, isso tem que estar bem claro, sabe? E até do participar, de você ser. Meu, vai lá e participa, fica em último, não tem problema, porque você está fazendo parte do você está dando a sua contribuição, blá, 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 blá. Isso é importante, sabe? Entendeu? Isso é realmente. Meu, tudo bem, não tem, não pensa assim, sabe? A gente vai conquistando outras coisas à medida que a gente vai avançando em equidade, né? Sabe? Então e o xadrez é muito disso, quando você olha A e pensa, potência dele está toda nisso, né? Em torno disso, de ser para todo mundo, né? O potencial de ser para todo mundo. Ó, abertura, meio jogo, né? O xadrez ele acolhe todo mundo, né? Então é inclusão, né? E você pensa em meio de jogo, para mim, equidade, né? Tá? E aí você olha para um final de jogo, e o que você pensa no final de jogo? Pertencimento, né? Na abertura tem diversidade, certo? Essa é uma parte fantástica do xadrez, porque ele acolhe todo mundo, gente. Tá? Então você pode trabalhar muitos elementos de tudo dentro do xadrez. E principalmente, ó, na hora que a gente for pensar em alguma coisa, né? Tem que pensar em dados, né? Pensa em dados, vamos pensar em como fazer o nosso projeto feminino daqui para frente. Vamos olhar lá o Brasil Base, lá do Adalto, e olhar os quadrinhos, tá bonitinhos, quantas participantes, o que a gente pode melhorar, que espaço nós estamos tomando. Tá? Aqui na nossa cidade, nosso clube hoje, eu sou presidente do Clube de Xadrez Menor. De que forma que eu posso ampliar os espaços para melhorar para todo mundo, né?
para todo mundo, né? E buscar tanto para a categoria quanto para o feminino, né? Então, tudo passa também por divulgação, viu? Divulgar. Passamos aí para o segundo, para você ver. Passamos para o segundo aqui com o Pessoal, nome das jogadoras, das top jogadoras. aí a gente pensou, olha só, as top 10 jogadores. Primeiro, as top 10 jogadores estão entre 5 países, até legal, né? Tem 5 países. Uhum. Olha lá, China, Rússia, Índia, Ucrânia e Geórgia, né? Aí você vê, ó, a Ucrânia de novo tá lá, aparece nas top 10, mas o projeto feminino ainda tá ali deixando a desejar, né? Os outros sim são referência, né? Sim. Então a gente pode pensar para o Brasil, o que a gente quer, entendeu? Hoje nós temos muitas e muitas jogadoras, né? Mas as jogadoras não participam, por exemplo, de eventos da FIDE. Tá? Então, a gente pode começar com um projeto de fomentar, organizar torneios IRTs femininos, a gente pode, Isso, é. entendeu? Isso me chama muita atenção, Regina, porque eu fiquei 10 anos, né, sem jogar torneios, e eu fui olhar a lista, eu sempre falo dessa história porque realmente me chamou muita atenção. Eu fui olhar a lista, né, das jogadoras brasileiras e ver ali, e assim, me chamou muita atenção como a média de rating é muito baixa. E eu sei que isso não é reflexo da qualidade do xadrez das meninas, né? Porque se passaram 10 anos, mas você tem vários nomes e você tem jogadoras que claramente não jogam esse rating que elas têm. E aí Sim, você se pergunta por que isso acontece? É justamente por isso que você está falando. Poucas oportunidades de jogar torneios valendo rating feed para que a força delas real se. Assim, claro que a gente sabe que o rating é uma medida que a gente tem, né? É a medida que a gente tem para poder fazer esse tipo de parâmetro. Mas eu acho que ali é realmente muito defasado, e eu acho que isso é um reflexo da falta de oportunidade de jogar os torneios, né? De criar por esse. isso a gente tem, Thaís, o torneio, mas se você olhar, eu sempre ouço aí nas entrevistas, né, que os indianos, quando saem, quando vão para a Europa, eles fazem a festa. E porque a gente vai pensar, puxa, a Índia é uma potência, mas na Índia também não tem. Lá o rate é defasado. Então, muitos países têm jogadores muito fortes e têm o mesmo problema, né? É a mesma realidade, né? Sim. E o rate não reflete a força, né? Ou Uhum. seja, então, é comum isso. Aí vai ser um problema de como uma federação internacional vai dar esse suporte, né, para que os torneios cheguem nos países onde tem que chegar, né? Porque as taxas também de organização são muito altas, né? Muito altas. Mas aí Uhum. vai dizer o seguinte, ó, o problema não é a taxa ser alta, né? Porque eu ouço também reclamação de que a taxa da CBX é alta. Eu fico, ai meu Deus, se soubesse quanto que é a taxa de outra modalidade, né? As taxas são muito altas de outras modalidades. A do xadrez é uma das mais baixas. Tá? Então, o outro vai dizer assim: não, o problema não é a taxa ser alta, o problema é que a modalidade não está organizada para ir atrás do suporte dos patrocinadores, entende? Porque eu também entendo que o poder público ele não pode arcar com esse desenvolvimento das modalidades, não, sabe? Eu acho que ele pode ser assim, ó, ele dá os caminhos, né? Ó, Uhum. as competições oficiais ou de categoria lá, no escolar, coisa e tal, Dar mas os para o incentivos fiscais, né? Para que. mas quem tem que cuidar disso é a própria modalidade. Eu entendo que o clube tem que estar bem organizado. Se um clube Uhum. estiver bem organizado, uma federação estará bem organizada, entendeu? Porque aí serão esses dirigentes de clubes que vão assumir uma federação. Então, uma federação bem organizada, ela vai atrás desses outros apoios, né? E aí eu entendo que a partir disso nós vamos ter também uma confederação que vai estar preocupada, porque vai ter um corpo ali de dirigentes que vai Demandando, puxar. né, coisas. Uhum. Está entendendo? Quer dizer, a gente tem que ir Sim, buscando, os entendeu? Então, caminhos, né? buscando os caminhos. E para mim, o caminho não é eu pensar lá que lá a CBX tem que. Então, para mim, não tem nada. Quem tem que é que eu sou dirigente de clube, eu tenho que fazer com que o meu clube seja mais forte. Entendeu? Eu tenho que partir dessa base aqui. Porque quando a gente for andando, e eu acredito muito que o xadrez hoje no Brasil está desse jeito, porque
a maioria não depende nada de confederação ou de federação. Os professores estão ensinando nas escolas, sabe, está ampliando, o xadrez está andando, tá? Mais pessoas qualificadas estão entrando, então uma hora não tem defesa. Não tem Tá? defesa. Vamos ter mais dirigentes, tá? E mais dirigentes que olhem para projetos. Nós temos que ampliar, sabe? E aí precisamos de dados, tá? Nesse sentido é que a gente tem que olhar números. A gente tem que olhar também e dar valor a essas pessoas, tá? Que colocam esses dados em algum papel, que faz essas leituras também. Não é a minha praia aqui, né? Mas eu entendo a importância disso, tá? Eu tenho que entender o meu papel, até mesmo o meu papel como jogadora, né? Porque o jogador, ele tem. Hoje temos muitos jogadores que já mudaram aí, né? Tem jogador que ele é muito forte jogador, mas ele já é dirigente, entendeu? O jogador que já é empresário, né? Então a gente está ampliando, né? E daqui a pouco nós vamos ter essa leitura, porque eles vão dar suporte para esses outros projetos, né? Sim, com então certeza. A gente precisa muito disso, né? Então esses quadros assim são muito importantes para a gente ter essa visão ampla, né? E para ver o que a gente quer, né? Aí o xadrez escolar ainda falta muito, a gente está engatinhando ainda para mim, sabe? Porque a gente está falando bastante, hoje tem curso, já tem pós-graduação. Olha só quantas pós que nós temos hoje de xadrez já. É Entendeu? verdade. Olha que beleza, que beleza. E hoje com a internet tudo vai acelerado. Né? Faz aí Não, pós, claro, é muito entendeu? mais, acho que é uma grande também ferramenta, né? A gente Entendeu? poder fortalecer e organizar a nossa modalidade usando, né, a tecnologia, né? Isso realmente. Esse ciclo, por exemplo, né? Eu estou aqui nas Filipinas, você está em Blumenau e a gente está podendo trocar essa ideia, fazer isso acontecer, né? Maravilhoso. E aí, o que tem que acontecer para mim? Tá? Por exemplo, eu sou muito fã do Floripa Open. Tá? E eu vou dizer para você, eu não vou jogar o Floripa Open porque tem prêmio lá de se é mais ou menos, se tem. Não vou por causa do prêmio. E muitos torneios eu joguei, e tem muitos torneios muito bons que a jogadora não vai por causa do prêmio. Tá? Tem outras coisas importantes. Né? Aí vem aquela questão do ambiente, a tradição do torneio, as oportunidades que são criadas a partir dali, né? O reencontro com pessoas que amam aquilo, que estão fomentando. Então, na parte do xadrez feminino, o que a gente tem que fazer mesmo? Poxa, tem o Floripa Open, que na última edição que eu joguei eram mais de 50, eram 60 e poucas jogadoras. Gente, vamos invadir a praia. O Campeonato Brasileiro vai ser em Cuiabá. Programa, vamos dar um jeito, tá? Então, como antigamente, né? A gente tem que buscar voltar um pouco, né? Puxa vida, o brasileiro dá um jeito. Vamos ver se a gente consegue acolher outras jogadoras, né? Como diz, acolhe lá na casa. Quantas vezes fui jogar alguma coisa, algum torneio que eu fiquei na casa de, entendeu? Sim. A gente tem que As mulheres têm que buscar acolher e apoiar ações, entendeu? Que fomentem o xadrez feminino também. Porque eu vi já dirigente organizar um torneio, se empenhar, se esmerar em dar todo o suporte ali para ter um evento incrível feminino, e na hora H as meninas não comparecerem, né? Sim, Entende? isso é Então a gente importante. tem que ter cuidado, sabe? E aí, nesse ponto, a união, essa troca, esses grupos do WhatsApp transformando com feminino, a gente dá uma força, né? Vamos lá, gente, vamos lá, a gente vai se encontrar, a gente vai conversar. Aí eu me lembro dos torneios de antigamente, que eu adorava ir para o Campeonato Brasileiro para encontrar os jogadores. Sim, entendeu? era muito legal, né? No Entendeu? início Então, dos anos 2000 ali, a gente. Pois então, a gente tem que ir pela modalidade, pelo crescimento, pelo dar, tá? E pelo se doar, né? Também, né? Você tem que se doar para que a gente cresça, né? Então, acho que eu sou muito otimista. Eu acho que a gente está avançando, só está avançando, entendeu? Então, aí E assim, para gente, então, vamos dizer, já ir encaminhando o encerramento dessa conversa, que eu acho assim, a gente poderia continuar aqui. Eu acho que você é o tipo de pessoa que poderia vir várias vezes falar com a gente, porque você tem muito, muito conteúdo, né? E justamente por ter atuado em muitas áreas, você tem conteúdo em muitas áreas, né, para passar para a gente. Mas para a gente, assim, vamos dizer, fazer
Eu acho que você já falou várias coisas, mas enfim, eu queria te dar a oportunidade, então, né, a partir desse seu lugar, né, e de todas essas experiências que você viveu, de você mandar uma mensagem, assim, se você pudesse mandar uma mensagem, deixar uma mensagem para as novas gerações a nova geração de enxadristas, né, de meninas enxadristas, o que que você diria para elas, assim, o que que você gostaria que elas soubessem, que talvez você não soube aquela época, e que você vê que é algo importante, enfim, o que que você pensa sobre, né, essa nova geração? O que você tem a dizer para elas? Olha, o que eu já costumo falar para as minhas alunas, né, que as meninas hoje elas têm mais medo, acho que mais medo que as meninas de antigamente, né? Então, às vezes eu falo assim, puxa vida, eu amo xadrez, tá? Eu amo xadrez porque eu amo xadrez, não é por isso, porque eu gosto, tá? E porque eu me sinto parte de alguma coisa, né? Xadrez é patrimônio cultural da humanidade, mas só de estar nesse meio eu me sinto, né? Então, a gente precisa ter alguma coisa, né? O ser humano precisa, né? Fazer parte, se sentir parte de alguma coisa. Essa sensação de pertencimento é muito boa, sabe? E fazer parte de uma história, de 2.000, quantos anos tem xadrez aí, tá? Mais de 5.000, né? Uhum. É muito legal, sabe? Então, tem que saber que, independente do nível, independente de rate, independente ir lá e participar, já está o registro, já está dando a sua contribuição histórica, né? Uhum. Tá? E a outra coisa é esse do olhar com mais carinho para outra mulher, no sentido de que a produção dela é referência, sabe? Então, por exemplo, eu sou muito fã da vereadora, a Cris Loureiro, aqui da cidade, porque desde que ela entrou na vida pública, né, a bandeira dela tem esse olhar, sabe, de apoiar causas onde tem lideranças femininas, né, e apoiando o xadrez ainda mais rápido ainda, entendeu? Então, sabe, esse olhar assim, sabe? Então, a gente tem que ampliar os nossos espaços de atuação. Por exemplo, hoje eu sou presidente do Clube de Xadrez Blumenau, e eu pensei, nossa, eu amo, eu adoro, sabe? Eu estou aprendendo. Então, eu digo, busquem, aprendam umas coisas, sabe? Estejam abertos. Eu não tenho o menor problema em conviver com a derrota ou com o erro. Para mim, tudo é aprendizado. Estou aprendendo o tempo inteiro. O tempo inteiro, se de parte, não, deixa eu perdi, vou jogar outra. Então, essa parte do xadrez da resiliência, é poderosa, né? É poderosa Essa, demais. Uhum. e também essa parte do xadrez te dá um limite, você sabe até onde você pode ir, sabe? Tem um simancólzinho, puxa, mas você sabe também que você pode ampliar sempre, pode sempre melhorar um pouco, sabe? Então, essa leitura, as meninas têm que ter. Eu tô amando o que as meninas estão fazendo hoje em dia. Tá? Eu sou fã do grupo das meninas lá da JTBX ali, eu tô adorando, sabe? As meninas que estão hoje estou acompanhando ali o projeto ali nós temos o Departamento de Xadrez Feminino hoje da Federação Catarinense, ali comandado pela Lisa. Nós temos lá no Paraná, né? Tem a Ellen, tem a Kim, tem, sabe? Tem a Catarina, sabe, fazendo as lives dela na Twitch, coisa e tal. As meninas que invadiram a Twitch, sou fã de carteirinha lá da Júlia, tá? Que é jogadora disso, mas que está aí na luta, sabe? Então, ampliando, mostrando uma outra. A gente Dando tem um que outro. ocupar os espaços, né? A gente tem que Entendeu? ocupar os Então, espaços. a gente tem que olhar para o que elas estão fazendo, sabe? O que as professoras fazem, né, para ampliar, né, o conhecimento das meninas. Enfim, eu acho que as meninas têm que acreditar mais, né, e sonhar, né, da mesma forma que, quando naquele dia que eu via lá, será que um dia eu vou jogar um torneio lá? Eu vou, né, sabe? Eu vou sim, da mesma forma que hoje estou sonhando, sabe com o que eu estou sonhando? Nossa, a Joara também, né? Minha parceira aí, que é de equipe, companheira de equipe também. Ó, nós estamos sonhando. Eu quero jogar um mundial lá de sênior, de veterano, chegar a hora, se tiver oportunidade. E se a gente tiver oportunidade, eu quero também participar de novo de uma Olimpíada. Eu quero ir lá no Campeonato Brasileiro,
lá em Cuiabá, acho que vai ser em Cuiabá. Uhum. Eu quero jogar, entendeu? E aí, claro, né, embora eu saiba que tinha todo aquele afeto, né, tem que estar aquilo ali, né, presente, Uhum. tá? A primeira coisa é esse querer, Esse tá? querer. Uhum. Esse querer e trabalhar isso, trabalhar Uhum. isso. E você dá o passo de cada vez, né? Olha, sabe aquele que diz lá o estado pouco com Deus, né? Muito, né? Vai indo de pouquinho, devagarinho, vai Uhum. acumulando, e tem que ser por esse caminho, né? E aí é isso. E então essas técnicas hoje que estão aí, eu sou muito fã também do trabalho das novas técnicas, por ver, porque tem a Karina Kanzler aí que é técnica, nós precisamos de mais técnicas de xadrez, sabe? Uhum. Mulheres que trabalham com rendimento Com também, rendimento. Uhum. com rendimento, né? Porque tem um olhar, porque até então, quem são os técnicos, né? Então, eu ainda vejo que os técnicos, tá, tudo bem que eles vão ensinar da mesma forma que ensinam os meninos. Não sei se sabe? Mas Uhum. será que eles têm o entendimento de que as mulheres têm o seu período? Hã? Será que ele tem esse olhar? O sentimento do que é, sabe? No mês você está lá menstruada e, sabe, você está. O Será que tem esse psicológico olhar, meio abalado, né? Um pouco. sabe? Será Uhum. que na hora. Enfim. Então, a gente só vai saber disso, na verdade, quando nós, de fato, tivermos aí tantas mulheres, tá? Atuando nessa área, né? Então, eu acho que Uhum. as meninas estão nesse caminho, quando eu vejo ali nas lives, ali, elas falando, elas dando o olhar dela nas partidas, sabe? Uhum. Enfim, isso que a gente precisa, sabe? É isso que a Então, gente eu precisa. eu quero dizer para as meninas que eu sou muito fã das meninas que produzem, que buscam e que sonham, tá? Eu acho que essas vão dar o movimento para que haja essa transformação, Essa sabe? transformação, com certeza. Regina, eu acho que você é uma pessoa assim. Eu fico muito, muito feliz que você possa participar desse evento, né? Esse evento online. Acho que a pandemia acabou dando, né, um pouco esse olhar mais criativo, né, sobre como usar essas ferramentas que a gente tem à nossa disposição. E acho que é um grande privilégio, né, a gente poder ouvir a sua história, se inspirar com a sua trajetória de vida, com a sua carreira, né? Sua carreira que ainda está, né, em andamento, com muita coisa por acontecer, né? Muitos projetos, isso é muito bom. Assim, Saber que você ainda continua parceira, né, atuante do xadrez, né, com essa preocupação com o xadrez feminino, que eu acho assim que quando pessoas como você mostram, né, a importância de ter esse olhar, eu acho que também acaba sensibilizando muitas pessoas, né? Muitas pessoas sobre como isso realmente é algo assim, não é mimimi e não é só uma questão, né, pequena. A gente está falando de algo que você está aí há anos observando, né? Anos vivendo essas experiências, vendo o resultado que tem essa intervenção com esse olhar, né? Então, acho que tem e um eu, valor muito grande mesmo, isso que você trouxe aqui para gente. E eu te e eu vou. agradeço demais, demais mesmo. E, Thaís, você me permite, eu ainda vou estender aqui é, é, um recado, uma mensagem para as mães, sabe? Eu acho Uhum, que a gente está falando de jogador, está falando de dirigente, está falando, mas que as mães são muito importantes, sabe, nessa caminhada, porque eu já tinha comentado antes, né? Porque mãe de menino é impressionante. Eu vou dizer para você. As mães me ligam porque os meninos ficam. Não vai começar a hora? Não está na hora? Não chegou? Pedem para as mães ligarem. As mães perguntam, ligam para saber quando é que tem torneio para os meninos. Tá? Quando vai ter o torneio? Quando eu não, é raro ver a mãe ligar para mim e perguntar quando vai ter torneio. Tá? Então, no xadrez feminino, muitas jogadoras, e aí as entrevistas estão aí para comprovar, os pais que gostam de xadrez estimulam as filhas. uhum, Tá? Mas a gente precisa lá como da mãe lá da Beth, tá? Que mesmo lá pelas. Não importa lá o que ela fez primeiro, mas ela deu suporte. Tá? E eu uhum, vejo que as mães dão suporte
o suporte para o menino participar dos eventos, mesmo, tá? Mas eu não vejo as mães darem o mesmo suporte que dão para os filhos, sabe? Uhum. Suporte para as meninas. Então, eu sinto um pouco. Então, eu sempre procuro trabalhar envolvendo e trabalhando bastante com as mães, né? Para que as mães deem suporte para os filhos também. Não apenas os pais, sabe? Então, essa presença da mãe nos eventos pode ser um diferencial também, Pode, com tá? certeza. Acho super interessante isso que você está colocando. Esteja mais presente na. E não estou falando só de xadrez, não, tá? Eu estou falando das outras atividades, porque a mãe, eu vejo também, né, comprova ali que as mães, elas são meio que, muitas são meio que motoristas, né? Quem tem essa oportunidade de levar o filho, né? A mãe Uhum. leva para atividade tal, leva para atividade tal, leva, mas quando parte para o desafio, para a coisa mais intelectual, aí entra sempre a figura do pai. É o pai que tem que fica, né? A não ser que a mãe seja da área, né? Uhum. Que aí a mãe instiga também. Mas quando não, tá? Esse papel do homem, tomando esse espaço, poderia ser o papel da mulher, tá? Como facilitadora também. A mãe é muito importante nesse processo. Então, eu Muito trabalho legal, bastante. Regina. Muito legal. Eu acho que é uma mensagem importante também. Muito Mas, por importante. favor, apoiem as filhas, né? Em vez de, ó, tem torneio no fim de semana. Em vez de lembrar para a filha, em lembrar a filha que tem a festinha lá de 15 anos, a festinha de 10 anos, a festinha de 12, tá? Os meninos não querem saber. Mas as mães vão, você tem que comprar o presente Uhum. da sua. Você tem... Não, vai lá e compra. Deixa a menina aí jogar o torneio. Manda a menina jogar o torneio. Ou É seja, essa facilita. cultura, né? Essa cultura em relação ao que se espera, né? De É a uma cultura. menina, né? Sim. Então, então participe mais, né? Acho que isso é uma coisa bem legal, assim. Eu gostaria de ver mais mães. Eu vejo bastante porque o nosso projeto aqui se baseia um pouco disso, tá? Uhum. Né? Eu amo ir para Campeonato Brasileiro Escolar lá para ver aquele monte de pai, de mãe, sabe, das famílias. Eu adoro esse xadrez de turismo. Eu amo Uhum. também. Eu acho que é muito legal, né? E espero que um dia mais famílias tenham essa oportunidade, né? E que mais crianças tenham mais oportunidade de aprender o jogo. Então, não dá para, por exemplo, para ter um expert indo para a escola para dar o jogo. Não dá, mas vamos mandar alguém, né? Vamos lá, vai o professor de educação física, vai o professor de outra disciplina para dar os primeiros passos. Também é importante, a gente tem que aproximar o xadrez das outras disciplinas, aproximar principalmente dos dirigentes de escola, tá? Os diretores, gestores, tá? A gente tem que mostrar a riqueza do jogo, sabe? E que não é a riqueza, às vezes, pelo jogo, o jogo em si, mas as coisas que o xadrez agrega, sabe? É, o xadrez, Entendeu? exatamente. O xadrez não é só o xadrez, né? O xadrez ele é uma porta que te leva, né, para um Tá? outro universo, e é esse universo que faz tantas pessoas serem fascinadas por isso há tanto tempo, né? Não é só o Exato. xadrez, né? O xadrez ele é uma grande porta E mesmo aí, que te claro, abre. Uhum. puxando a brasa, né, ali, né? Isso só vai acontecer com dados, a gente mandando dados. Tem que mandar para a imprensa, a gente precisa, né? Sim, Divulgar mais as coisas boas que acontecem, né, até no nosso meio, né? Não ficar divulgando só coisa ruim, né? Divulga coisa boa, monta sim, dados, bota no número, 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 sim. entendeu? E dados, né? Aí a gente avança também. Acho que isso é bem legal, tá? E mais iniciativas como a sua, né? Sim, eu Parabéns falo de que eu coloquei o primeiro ciclo porque eu já estou pensando no segundo já. Já tenho vários nomes e várias ideias aqui na cabeça, a gente montar isso muito legal. e cada vez mais trazendo mulheres e experiências, né, para a gente ir acumulando e deixando isso como legado, né? Eu falo que o Legal, xadrez já me deu tanto, agora eu estou tentando dar alguma coisa de volta. legal, né? É isso aí. Então, eu espero ter contribuído aí com um pouco, né? Eu acho que Não, tem. imagina, Regina, Aí, você é incrível. antes de terminar, só dar um alô, né? Que eu fiquei de mandar um beijão, né? Amo vocês, assim, eu amo vocês. Blusinhas, oi, Blusinhas, estaremos presentes no torneio.
E também para as blusinhas kids, né? Tem as pequenininhas ali até 10 anos, né? Oi, meninas. E também para a minha turma do pijama. Oi, alô, turma que estuda de manhã, turma do pijama. E a turma dos dinoxadristas, aquela turma que ama dinossauro, sabe? Então tem uma turminha também aí com esse outro projeto também. Então, um o beijo pessoal aí tá te para dando oi aqui, tá todo mundo aqui acompanhando você, o pessoal tá fazendo a lição de casa aqui. todo mundo aí, é isso aí. A gente vai fazendo as coisas com muito amor, né? E conta com a colaboração e empenho de todos vocês, né? Isso E mesmo, parabéns Regina. de novo aí, tá bom? Obrigado, te agradeço demais. Agradeço a todo mundo que participou, mandando comentários. Acho que os comentários aqui sempre foram na mesma direção, né? Ressaltando a sua importância, a sua trajetória, o quanto você. A sua história é bonita, né? Uma história inspiradora, né? Para muitas mulheres e para o xadrez, né? Como eu disse, você é uma grande referência para o xadrez feminino, mas para o xadrez, né? Para o xadrez, ponto final, né? O xadrez feminino é a cereja do bolo, né? É a cerejinha do bolo. E assim, de verdade, eu agradeço mais uma vez a sua disponibilidade. Gina, muito obrigada, uma boa noite para você e espero te ver mais vezes por aqui.